Graça e paz, queridos. Amados, como é bom estar na casa do Senhor. O salmista, ele diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje nós vocês já viram que a nossa pegada aqui, hoje está sendo Mateus capítulo 25. E hoje nós vamos fazer uma leitura em Mateus 25, no versículo de número 13. Feche seus olhos, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por esse momento maravilhoso, pela oportunidade que temos de te ouvir, Senhor. Fala conosco, fala que os teus servos escutam, Senhor. Ser conosco nessa noite, meu Pai. Planta essa semente nos nossos corações e que ela venha dar o fruto na estação correta. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus vai falar aqui as palavras que Jesus pronunciou. Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem voltará. Isso é para nós, queridos, para os nossos corações. Nós, quinta-feira, estivemos na escola, passando um pouquinho daquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, aprendendo a manusear o nosso principal instrumento, que é a Bíblia. E nós não temos como caminhar nessa jornada cristã se nós não conhecermos profundamente o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que pagou um preço por nós, aquele que desceu da sua glória e veio aqui sofrer o dano que nós causamos. Então é para a gente fazer essa pergunta todos os dias. Vigiar, orar, será que eu estou preparado? O que está faltando? Será que eu sei manusear bem a minha ferramenta de trabalho? Será que estou preparado para dar um conselho para um amigo meu, para uma pessoa que está precisando? Agora mesmo nós vimos aí os irmãos falando muito sobre Jesus falar que ele passou por privações. E algumas pessoas disseram, mas Senhor, quando tu passastes por privações? E ele vai dizer, quando você deixa de atender ao próximo, você deixa de atender a mim. Quando tu atende às necessidades do próximo, tu atende também a mim. Essas foram as palavras do Senhor. E são palavras que precisam vibrar em nossos corações, para que nós possamos todos os dias colocar isso na mente. Precisa ser assim. Não dá para servir ao Senhor de qualquer maneira, queridos. Não dá para servir ao Senhor de qualquer jeito. Talvez alguém está em casa e pensando, França disse, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de vir ao templo, porque achamos mais cômodo ficar em casa. Hoje eu não estou bem, eu estou indisposto, eu acho que eu não vou ao templo. Não sei se você já percebeu, mas quando você está numa inércia, às vezes a pessoa realmente até não está legal, mas só o fato dela ficar ali acamado, já parece que suga ele ali para uma deprê maior. O cara entra numa neura maior, ele fica ali mais fragilizado. A partir do momento em que você toma um banho, você dá uma levantada, sacode a poeira ali, você se põe em pé e você se predispõe a adorar o Senhor, as coisas começam a vibrar ao teu favor, mudar. Você se sente melhor. E você pode pensar, olha, eu estava numa situação difícil, eu estava meio borocochô,
em casa, mas de repente eu saí, conversei com o pessoal, abracei o irmão, abracei o outro ali, e eu estou me sentindo até melhor do que eu estava em casa. É assim que funcionam as coisas, queridos. Eu sei que a gente prefere mais o comodismo. Você fica ali na sua zona de conforto, isso traz mais recompensa para aquele seu corpo que muitas vezes é preguiçoso, é acomodado. E você diz, eu não tive a sorte que fulano teve de ter essa disposição. Nada de sorte. Cristão não tem sorte, queridos. Cristão caminha na graça. Às vezes as pessoas ligam para mim: França, como tá? E eu já tenho aquele costume de dizer, caminhando na graça. Não tem esse papo de sorte. Não existe sorte para o cristão. Existe cair na graça do Senhor. E como é que cai na graça do Senhor? Tem um versículo logo atrás desse 25 aí. Jesus, quando ele inicia esse sermão escatológico, ele inicia lá no 24, ele vai fechar lá no 25 uma série de parábolas. Muitas parábolas. Jesus ilustrava para aqueles discípulos ali as realidades que iriam acontecer de maneira bem lúdica para que eles pudessem entender. Bem pedagógica para que eles pudessem entender. E falava das coisas que eram próprias da época. Não adiantava o Senhor falar de coisas que eles não iriam entender. Falou muito do campo, falou muito ali das lavouras, porque só havia isso. Se existisse na época a tecnologia de informática, computação, corridas, ele iria falar sobre esse assunto. Mas ele falou do que era próprio na época. E tem um versículo que está lá no capítulo 24, no sermão escatológico de Mateus, que o Senhor vai dizer: bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar, encontrar trabalhando. Vou repetir: bem-aventurado é o servo que quando o Senhor voltar, encontrar trabalhando. Talvez a gente ouve muitas pessoas: eu não tenho um tempo, França. Nem eu. Eu acho que ninguém tem esse tempo de sobrando tempo. Mas você precisa priorizar aquilo que é bom para você na sua vida. Como é que faz para cair nas graças do Senhor? Trabalhando. Simples assim. Trabalhando, queridos. Parece até um paradoxo, mas é verdade. Quando Deus chama Samuel, diz: Samuel, eu não estou mais querendo caminhar com Saul. Saul já extrapolou todos os limites da razoabilidade. Perdeu a noção das proporções. Preciso que você se levante e que você vá até Belém, vá à casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé. Samuel pega e vai até a casa de Jessé. Deus não disse para ele quem era o filho de Jessé, que ele iria ungir a rei. Ele simplesmente disse: vai até a casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé. Então Samuel chega naquela casa e encontra a mesa cheia de macho, e macho forte ali, um monte. Uma penca de macho ali, tudo ali. E Samuel olhou talvez com um pedaço de carne na boca, puxando, aí disse: aquele ali é o maior, Samar. E Deus disse: calma, Samuel, que esse homem aí come muito, ele não vai te servir não, dá um tempo. E ele olha lá do outro lado, tinha um outro gigante, forte, Eliabe. Samuel disse: é aquele ali. O Senhor disse: não, Samuel, eu não escolho uma pessoa porque ele é forte, porque ele é intelectual, porque ele está todo bronzeado, ele está todo malhado. Não. O homem não está na mesa, Samuel. Samuel disse: não é possível. Chama Jessé e disse: escuta, estão todos aqui,
Todos. Não, tem alguma coisa errada. Está faltando um. Esse rapaz tem um, mas ele ainda não está nem formado, não é nem um homem ainda formado, ainda é um amarelo, está lá no campo. E Samuel disse, fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando, queridos. O cara estava lavrando lá, trabalhando lá, talvez escovando as ovelhas, talvez limpando lá esterco dentro dos currais, talvez curando ali as ovelhas, o gado do pai dele, mas ele estava trabalhando, ele não estava na mesa esperando a broca, não. Que ali tinha uma galera na mesa, batendo papo, talvez tudo no WhatsApp, no Facebook, todo mundo sorrindo, tomando aquela Coca-Cola, e Davi estava lá no campo, queridos, trabalhando. Então, quando Samuel desce, bate o olho no garoto, disse, esse é o cara. E o Senhor disse, está vendo, Samuel? Funciona assim. Vai lá e unge esse garoto. Esse é que vai ser rei, Samuel, em Israel. É ele, porque o Senhor, queridos, não trabalha com pessoas que estão desocupadas. Se você está orando a Deus e pedindo, Senhor, derrama aqui na minha mesa um prato aí, um bifão, nem que seja um bife do olhão, não vai cair nada, queridos. Mas se você botar o pé na estrada e disser, eu vou hoje atrás de um trampo, de uma batalha, de um trabalho, aí você vai conseguir. Em casa, sentado, não vai dar não, olha. Não funciona. Como é que cai na graça do Senhor? Como é que caminha na graça do Senhor? Trabalhando, queridos. E o Senhor vai dizer, bem-aventurado é o servo que quando eu voltar, encontrar trabalhando. Mateus capítulo 24, 46. Trabalhando? Sim, trabalhando. Mas não tem trabalho? Tem trabalho. Todos os dias aí você vê uma relação. Um dia desse eu voltei para confirmar. Manaus oferecendo 1000 e poucos trabalhos e não tinha ninguém que assumisse ali a vaga. Esse rapaz, não é possível um negócio desse. 1000 e poucos trabalhos. E não tinha ninguém que se colocasse ali para assumir uma daquelas vagas. Precisa o quê? Se capacitar, queridos. Precisa se capacitar. O problema é que hoje as pessoas não estão mais. Parece que o camarada cozinhou o cérebro dele. Mas a grande maioria, ninguém quer mais nada com nada. O cara quer ganhar bem, mas ele não quer pagar um preço. Ele não quer fazer um esforço de se aperfeiçoar. Não, mas ele quer ganhar bem. Ele quer ouvir coisas maravilhosas a respeito dele. Ele quer ser o cara, ele quer ser o da hora, do momento, mas ele não quer pagar um preço. Ele quer estar na mesa, ele quer ser servido, mas ele não quer pagar o preço. E nós precisamos mudar essa chave, virar essa chave, porque isso não funciona dessa maneira. Isso serve, queridos, para todos os sentidos da nossa vida. Para todos os sentidos da nossa vida, se você quer ser alcançado por Deus, você precisa começar a trabalhar. Precisa começar a agir. Precisa começar a dar o primeiro passo, queridos. Como é que eu vou ser encontrado por Deus? Trabalhando. Aí sim o Senhor vai me achar. Tem um hino que diz, Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim. É assim, simples assim. Simples, mas não é fácil. O cara não quer sair da rede dele, não. Ele não quer, ele acha que ali está mais cômodo, ele acha que ali está melhor, a zona está mais confortável e ele não quer pagar o preço. Mas precisa trabalhar. Ele quer ouvir uma coisa boa, ninguém está nessa de querer se esforçar. Ele quer ouvir coisas gostosas. Ele quer que alguém levante a mão e profetize que ele vai ser um grande empresário,
que ele vai ser um grande vitorioso na vida, e ele se anima, dá um pulo, sapateia, e eu pergunto, existe vitorioso que não passou por uma luta, queridos? Não conheço. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Você vai encontrar o sucesso porque está em ordem alfabética, depois do trabalho. Mas na vida real, não. Na vida real, o trabalho vem primeiro. Na vida real, você tem que encarar ali os fatos. Se você quer ser alcançado por Deus, procure estar trabalhando quando o Senhor vier, quando o Senhor te chamar, você está trabalhando. Aí você vai ser alcançado pela graça de Deus. Você vai poder dizer, estou caminhando na graça do Senhor. Nada de sorte. A mesa tinha uma pinca de filhos. Por que não levaram Eliabe? Talvez Samar dissesse, olha, Davi deu sorte. Não, não deu sorte. Davi estava trabalhando. Por que não levaram então Eliabe, Samar e os outros? Por que só levaram Davi? Porque Davi estava trabalhando. Davi caiu nas graças do Senhor, queridos. E é assim que funciona para Deus. Davi não estava esperando receber uma palavra ali, bonita. O próprio pai de Davi vai dizer, não tem um, mas ele ainda não está nem formado, é um camarada que está em desenvolvimento, é um moleque. Davi não se importou com isso, mas você falar isso com uma pessoa, o cara pode ficar invocado. Tem uma alegoria que se faz, eu sempre conto essa alegoria, da bruxa lá do castelo. Todos os dias ela chegava no espelho e colocava aquele espelho grande e dizia, espelho, espelho meu, diga para mim se existe alguém mais bela do que eu. E o espelho ia confortando o ego dela, dizendo, não senhora, a senhora é a mais linda de todas, não tem ninguém, a senhora é bonita. Até que um dia o espelho se cansou. E disse, eu vou falar a verdade hoje para ela. Disse, sim, minha senhora, existe uma lá na floresta chamada Branca de Neve. E a partir do dia em que o espelho falou a verdade, a bruxa quebrou o espelho, tocou fogo no reino e mandou matar a Branca de Neve. Tem gente assim, queridos. Ele não quer ouvir a verdade, não. Ele quer ouvir algo que massageie o ego dele. Ele se sente bem, ele se sente maravilhoso. Ele não quer ouvir verdade. Ele quer que o cara concorde com ele. Então, é assim mesmo, cara. Tá difícil as coisas. E vai levando, vai levando. E se não se cuidar, o outro também entra no mesmo buraco que ele entrou. Então, quando você acorda, dá um pulo e fala umas verdades para a pessoa, rapaz, precisa mudar. Quem sabe aquele camarada vai no fundo à noite, ele vai orando ali, vai dizer, cara, eu preciso mesmo mudar. Preciso dar uma melhorada aí na minha vida e dar a volta por cima. Sair dessa inércia, dessa ociosidade, sair de casa e correr atrás do trabalho, porque se ficar em casa fica pensando besteira. E aí não funciona dessa maneira. Então a gente precisa, queridos, dar esse passo, esse salto. O Senhor vai dizer, olha, tu tens certeza que tu está preparado? Tu tens certeza que tu está pronto? Paulo disse, eu estou pronto. E Paulo realmente estava, apanhou muito, sofreu demais, foi perseguido. E ele disse, eu estou pronto aqui. Estou pronto. Viver é Cristo e morrer é lucro. Estou pronto. Será que nós estamos prontos? Ou ainda se o camarada for pego, ele vai gritar mais do que pouco? Uma ovelha, quando você pega ela e leva para o matadouro, ela não dá um grito. Não dá um grito. O porco faz um escândalo terrível, queridos. Um escândalo, eu não sei como ele sabe que ele vai morrer. Ele faz um escândalo muito grande. Nós precisamos estar prontos, preparados, sair da ociosidade, cumprir com o nosso dever de servo de Deus. Não sei falar, pastor, Deus não está chamando intelectual.
Deus não está chamando isso. Deus vai capacitar você, só precisa dizer: eu quero, eu estou pronto para servir o Senhor. Eu estou pronto para levar uma palavra, chegar no horário certo, cumprir compromissos, ter palavra de homem, uma palavra de mulher, uma palavra de sim, sim, não, não, e não ficar naquela: será que vai, será que não vai? Precisamos estar nesse padrão, queridos. Precisamos aprender a honrar ali a nossa fé. Quando nós alcançamos esse nível, com certeza as coisas começam a melhorar para a gente. Quando você começa a trabalhar para Deus, começa a amar o seu próximo, as coisas vão conspirando ao seu favor. Sempre ali procurando fazer a coisa correta. Eu sei que é difícil, são muitos as barreiras, as dificuldades, mas você vai trabalhar dentro daquilo que você está proposto a fazer. Você só precisa dizer: Senhor, eu preciso do Senhor me ajudando, e juntos aqui nós vamos ir longe. Se o Senhor me ajudar, eu vou longe. O problema é que muitas vezes nós não cumprimos com compromisso nem conosco mesmo. E a gente observa uma porção de pessoas aí batendo cabeça uma na outra. Ele chega atrasado no trabalho, marca uma entrevista de emprego, ele chega atrasado. As coisas não dão certo, ele vai a um local, esquece outra coisa, ele não se organiza, é desorganizado, ele não está nem aí, ele vai levando a vida como ela é mesmo e vai deixando que as coisas aconteçam, ele não toma as rédeas da vida dele. E isso faz com que a pessoa ela vá retroagindo, vá dando passos para trás. E nós temos que avançar, queridos. Como diz o apóstolo Paulo: olha, eu prossigo para o alvo. Prossigo para um alvo, eu não fico dando ré. Está errado. Tem cara que dá tudo errado, tipo aquele desenho animado lá do Papalégua e o Coiote. O Coiote, ele se programa todo e tal, mas na hora do pega para capar, as coisas explodem tudo em cima dele e o Papalégua passa pip, e ele ficou lá todo quebrado, sabe? Ele tem a síndrome ali do Coiote, ele não consegue avançar, ele não consegue dar um passo. Porque ele não se programou, não tem palavra. Ele combina um negócio, ele não faz, ele, ao invés dele avançar para uma proposta melhor, ele não faz, ele não se organiza sequer para dar uma palavra. Quando ele chega aqui e diz: pastor, eu não estou preparado. Não estou preparado. Um crente não está preparado, meu irmão? Vai chamar um policial, vai dizer: olha, temos hoje uma busca, aí o policial vai dizer: eu não estou preparado. Existe isso, querido. O crente, ele tem que estar preparado. E Jesus vai dizer: olha, acorda, seja vigilante, vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia em que o Filho do Homem vai voltar. Então a gente tem que estar preparado, queridos. Não pode viver despreparado, achando que deixa a vida me levar, liribi. Não funciona assim. Isso não é só para a igreja, é para o teu trabalho, é para a tua família, para a tua vida social, tudo é assim. Como é bom quando você encontra pessoas que dizem: olha, fulana é uma mulher, um homem valoroso, é uma pessoa que tem palavra, que cumpre aquilo que promete. Isso é maravilhoso, queridos. É uma pessoa que se prepara, que tem ali um zelo pelo que faz, não faz de qualquer maneira. Eu acredito que ninguém gostaria de fazer uma comida de qualquer jeito. Faz aí, bota aí qualquer coisa e vai empurrando. Não funciona assim, queridos. Principalmente para Deus, a gente tem que ter todo um cuidado, um zelo. Faça o melhor para o seu Deus. Procure apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, queridos. Se você fizer isso, você já deu um passo muito importante, honrando o Senhor teu Deus. Quando você faz isso, você dá um passo de gigante, queridos. Maravilhoso.
e amando o teu próximo, como o irmão acaba de falar, tendo mais sensibilidade para com o teu irmão, não sendo um egoísta. Tem cara que ele é muito egoísta, é um egoísta terrível, ele só quer para ele. Ele é ele e ele, acabou-se. Ele não tem preocupação com o irmão do lado. Ele não se preocupa. E isso não é cristianismo. Está fora do padrão do cristianismo. Como o Senhor Jesus, ele vai na parábola, Jesus adorava a parábola. Ele vai dizer, olha, vocês não me visitaram quando eu estava doente, enfermo. Vocês não deram atenção quando eu era um imigrante em outro local, eu era um forasteiro. Vocês não me acolheram quando eu necessitei. E aquelas pessoas ficaram ali, mas... E hoje você vai ouvir, pastor, mas se a gente for acolher todo mundo que chega, a gente está quebrado. Não, a gente não está falando naquele cara viciado, não é no falso profeta. A gente está falando naquela pessoa que apareceu, que cruzou a linha da tua vida e que tu disse, olha, eu nunca vi esse cara. Eu nunca vi isso aqui igual. Não é aquele cara que está todo dia ali te torrando a paciência, não. Esse aí é o ocioso. Ele tem que trabalhar. É diferente e a gente tem que ter esse discernimento. Nós temos que ter esse discernimento, queridos. Aprender a amar o nosso próximo. Esses dias eu passei na livraria e comprei um livro, eu já li esse livro umas 10 vezes. Peguei uma versão nova dele, de um conto de Natal. Conta a história lá do Ebenezer Scrooge, um cara que era muito egoísta. Ele pensava somente nele. Mas ele teve ali um momento difícil na vida dele, quando ele se pegou ali em umas questões terríveis. E aí ele foi fazer uma meditação na vida dele. Charles Dickens vai colocar isso de maneira bem humanizada para que a gente possa entender. Talvez já passamos por algum momento onde você se identifica muito com esse Ebenezer Scrooge. E o autor fez questão de chamar ele de Ebenezer, porque a palavra quer dizer até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Então, é se desprender um pouquinho, desapegar um pouco das questões materiais, queridos, e buscar o Senhor. Mas buscar o Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor mesmo, de todo entendimento, de toda alma, sempre honrando o nosso irmão, nossa irmã. Talvez com um abraço, levando uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Não precisa, muitas vezes, você não tem muito o que fazer, mas só o fato de você levar uma palavra já mudou todo o ambiente. Mudou todo aquele cenário, queridos. Então é isso, Jesus diz, bem-aventurado é o homem, é o servo, que quando eu voltar, encontrar trabalhando. E vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o nosso Senhor, o nosso Salvador, estará voltando para nos buscar. Que nós possamos exercitar essa palavra, colocar ela no nosso coração mesmo e fazê-la frutificar, dar um fruto. Como é maravilhoso, queridos, quando a gente coloca isso em prática, porque o pragmatismo vai fazer as coisas acontecerem. Enquanto você fica na teoria, eu vou fazer amanhã, e amanhã nunca chega o amanhã. Mas quando você data as coisas, olha, eu vou começar a colocar isso em prática, e isso vai acontecer. Que Deus te abençoe, continue te abençoando, te guardando, e que volte o seu rosto para você e para todos nós. São os nossos desejos, é a nossa oração que fazemos por você, no nome de Jesus.